E aí, galerinha, estamos aqui na área, casal Corneta da Fiel, porque vocês sabem que a opinião é mais forte do que a zaga. Estamos acompanhando agora, a gente está vivendo um momento de Copa do Mundo, e a opinião é sobre a nossa seleção brasileira, que, meu Deus, que decepcionante esse primeiro jogo do Brasil em Marrocos. Eu, sinceramente, conversando com o pessoal da família, com amigos, é lógico, o Marrocos está vivendo um bom momento, tem que ser respeitado, tem que entrar com responsabilidade, porque não é mais aquele Marrocos que a gente jogava, que entrava e sabia que ia ganhar, que ia golear. Os caras evoluíram. Futebol é outro momento, nós sabemos que muitos times e muitas seleções que eram fracas, o nível de futebol aumentou, mas, meu, nós estamos falando de uma seleção que é pentacampeã do mundo. A única seleção que participou de todas as Copas do Mundo, que tem a representatividade dela no mundo falando gigantescamente. Por mais que nós brasileiros, nós temos a opinião muito pesada em relação à seleção brasileira, porque principalmente eu, da minha geração, que pegou a seleção brasileira e que viu a seleção brasileira viver momentos extraordinários, com jogadores extraordinários, e hoje a gente vendo esses jogadores que são medianos, cara, o comportamento que a seleção brasileira teve contra o Marrocos foi péssimo, 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 péssimo. Parecia que o Marrocos, em algumas oportunidades, era o Brasil. O Marrocos, ele se impôs. Ele empurrou o Brasil para trás. Tinha domínio de bola, tinha tudo. E o Brasil assustado, com medo, sabe? Assistindo o jogo, vendo, sabe? Aquele Ibañez. Cara, por que esse cara ganhou a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo? Eu nunca tinha ouvido falar do nome do Ibañez. Meu, ele não ganhou uma. Ele não ganhou uma. Ele não tem força física para jogar como lateral. Ele não tem. Eu gostaria de entender. Os brasileiros falam muito. Se fosse um técnico brasileiro que tivesse feito isso, os jornalistas iriam estar esmagando o treinador. Por que vocês são tão medrosos, jornalistas? Por que vocês são tão medrosos de colocar o Carlo Ancelotti contra a parede? Porque esse cara só fez besteira. Ele convocou jogadores que vocês deveriam estar batendo nele todos os dias. O Danilo, ele não deveria estar na seleção brasileira. O Danilo, ele não joga nem de titular no Flamengo. O Ibañez, o que esse cara tá fazendo? O Paquetá, ele não vem jogando futebol já tem muito tempo. Ele estava passando por um processo de bet e foi inocentado. Ele já não vinha jogando. O que o Paquetá tá fazendo na seleção brasileira? O Casemiro. O Casemiro, esse cara parece um leitão correndo. Ele não aguenta. Ele chega em todas atrasada. Em todos os lances ele chega atrasado. Ele não tem competitividade, ele não tem força física. O que esse cara tá fazendo nessa seleção, gente? O Léo Pereira do Flamengo. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O Alexandro. O Alexandro. Se fosse um técnico brasileiro, Fernando Diniz, sabe? E tantos outros que passam pela seleção brasileira, vocês, jornalistas, iriam estar reclamando. Agora, porque é o Carlo Ancelotti, dane-se o passado dele no Real Madrid, que ele foi campeão de tudo no Real Madrid. Ele está na maior seleção do mundo, por mais que está num futebol medíocre, vivendo um futebol medíocre. Mas esses caras, Igor Thiago, olha a invenção desse cara. O cara, ele erra todos os fundamentos básicos de um atacante. O cara não conseguiu cabecear a bola para fazer o primeiro gol do Brasil. Vocês entendem isso? E todo mundo quietinho. Aí quando uma jornalista fez a pergunta dela e colocou esse cara na parede, ele falou que não ia falar em relação a ele. Ô Carlos Ancelotti, você é técnico da seleção brasileira, você tem que falar do porquê que você não colocou o Endrick para jogar, que você ficou oportunizando o Rafinha 90 minutos. O Rafinha não deu um drible. O Rafinha não deu um passe. O Rafinha não deu uma assistência. Por que você deixou o Rafinha 90 minutos no jogo?
Por que você deixou esse cara no jogo? Você foi incompetente, Carlo Ancelotti. Você foi incompetente. É o que? É medo? É medo. É alguém que está falando para você não colocar o Endrick? Porque não é possível. O menino vem jogando, vem decidindo. Você só não perdeu para a Croácia por causa do Endrick, senão você ia perder os dois amistosos, para a França e para a Croácia. E ele entrou e ele mudou a história do jogo. Por que você não colocou esse menino para jogar? Por que você não colocou o Ryan para jogar? Por que você ficou insistindo com esses caras? Com o Rafinha? Por que você não colocou o Danilo de titular no lugar do Casemiro? O Casemiro não tem mais força física para jogar futebol. Esses caras não podem mais jogar na seleção brasileira. Eles têm que ser espectadores. Eles têm que ser espectadores. Se você quer fazer história, se você quer chegar longe, ou almejar ser campeão da Copa do Mundo, você não pode colocar mais o Igor, Thiago para jogar. Você não pode mais colocar o Casemiro, o Ibanez para jogar. Você não pode. Você não pode. A seleção brasileira espaçada. Os caras não se entendiam em campo. Mas agora não tem o que fazer, né? Você escolheu esses caras. Porque tinha outros caras para levar para a seleção brasileira. Mas só que você foi querer ser paneleiro e colocar jogadores que não deveriam ter colocado. O jogo do Brasil foi medíocre. O Marrocos é forte? É forte. Mas chegou no momento do segundo tempo que o Marrocos estava morto. O Marrocos não conseguia dar um passe, não conseguia. Porque os caras cansaram. Se você tivesse colocado o Endrick, se você tivesse colocado o Ryan, a gente poderia ter feito pelo menos mais um gol e ter saído com um resultado positivo. Tem que mudar muita coisa na seleção brasileira. Tem que mudar muita coisa na seleção brasileira. Porque, eu não sei, na minha opinião, foi muito estranho ele não colocar o Endrick para jogar. Ele preferiu colocar o Matheus Cunha, que tem um gol pela seleção brasileira. E o Endrick já tem uns 4 ou 5 gols pela seleção brasileira. Eu não consigo entender as escolhas do Carlo Ancelotti. Os jornalistas têm que pegar pesado todos os dias, até o jogo da seleção brasileira, tem que pressionar o Carlo Ancelotti. Ele tem que entender que ele está na maior seleção do mundo. Por mais que tem pessoas que não gostem do Brasil, o Brasil é a maior seleção do mundo. Tem outras seleções vivendo um momento melhor? Tem. Mas qual que é a única seleção 5 vezes campeã da Copa do Mundo? O Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui. Carlo Ancelotti, essa é direto para você. Se você fosse o técnico da seleção brasileira em 1958, você não colocaria o Pelé para ser campeão. O Pelé não teria sido campeão com 17 anos. Ele tinha 17 anos. E ele entrou e foi campeão do mundo. Você não tem o porquê não colocar o Endrick. Você não tem o direito de não colocar o Endrick. Porque nós estamos vendo, nós como brasileiros, nós não somos imbecis, nós não somos idiotas de ficar aceitando o seu comportamento, de ficar oportunizando Igor, Thiago, Matheus Cunha, e não colocar o menino para jogar que já está pedindo passagem há muito tempo. Você não tem esse direito. Se você não gosta dele, problema é seu. Mas você convocou e coloca o menino para jogar. Você não pode fazer o que você fez com a seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Você decepcionou. Você decepcionou. Você decepcionou. Eu quero ver se o Brasil não passar dessa primeira fase e depois nas outras não passar, qual que vai ser o comportamento da CBF com você? Porque você está sendo péssimo à frente da seleção brasileira. E alguma escolha da seleção brasileira. Eu, como torcedor, eu quero acreditar que o comportamento dos jogadores e do nosso treinador vai mudar para o próximo jogo. Vai mudar para o próximo jogo. Um ponto positivo da nossa seleção brasileira foi o Vini Júnior. Cara, eu fiquei feliz de ver o que ele fez. Ele chamou a responsabilidade, ele foi para cima e fez um golaço, o único que se salvou do Brasil.
Porque se não fosse a individualidade do Vini Júnior, nós iríamos perder esse jogo. Por incompetência do treinador. Vê se vocês têm coragem de chamar o treinador de incompetente. Não importa o histórico, não importa o currículo dele. Ele foi incompetente. Incompetente e paneleiro. O Rafinha já é a segunda Copa do Mundo e ele não vem jogando nada. Em 94 tirou o Raí, que não jogou bem. Colocou o Mazinho e o Brasil foi campeão. Por que você vai ficar insistindo com um jogador que não tem que jogar, cara? Se você tá vendo que não tá dando certo, muda. Mas seja honesto e coloca os caras certos para jogar. Já que você não levou os jogadores que tinha que levar. Já que você não convocou os jogadores que você deveria ter convocado. E foi dar oportunidade para jogador que está vivendo um ano bom. Não importa a história do Igor Thiago, que ele sabe que ele tem uma história bonita, de superação, um servo de Deus. Mas isso não importa. O que importa é o histórico. E o histórico dele com Pedro e com João Pedro não qualificava ele para estar na seleção brasileira. Ele é caneludo. Ele é caneludo. Mas eu espero que agora os jogadores acordem. Contra o Haiti é obrigação. Se você jogar do jeito que você jogaram contra o Marrocos, mesmo assim, é obrigação ganhar do Haiti. É obrigação. Não tem conversa. É obrigação. Mas se vocês querem escrever o nome de vocês na história, para chegar mais longe, vocês vão ter que mudar o comportamento de vocês. Hoje tem muita gente puxando o saco da Argentina, mas na Copa passada, a Argentina perdeu o primeiro jogo. A Argentina não estava bem. Nós não perdemos. Nós não estamos vivendo um bom momento. Mas está na hora de vocês vestir a camisa da seleção brasileira com paixão. Vocês são brasileiros. Vocês não podem ganhar o dinheiro que vocês ganham no clube, mas vocês são brasileiros. E isso vocês têm que ir com toda a força, com toda a gana, para escrever uma linda história na seleção brasileira. Essa é a nossa cornetada em cima da seleção brasileira. Não esqueçam de deixar o seu comentário, não esqueçam de compartilhar na nossa rede social, de dar a opinião de vocês. Contamos, sabe, com vocês que nos acompanhem. E vai, Brasil, pra cima deles!